Estamos dando início a mais um encontro de estudos aprofundados do Espiritismo, aqui na Casa de Deolindo Amorim, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, presidência de honra Jorge Andréa, junto a todos os demais luminares que elevaram o nome e a missão do ICEB a grandes alturas e agora nos ajudam a reconduzi-lo, se Deus quiser e com a ajuda deles, a esses novos patamares, ou retomando os velhos patamares. E é nesse clima, Jesus, de otimismo no teu evangelho, porque teu evangelho é luz, é alegria, é paz, é esperança, nós contando sempre com a tua proteção, a tua ajuda e as tuas luzes, por sobre nossas mentes e corações, por sobre o ICEB, por sobre todos os nossos mentores, todos os que estão aqui juntos neste instante para o estudo, em ambos os planos de existência, rogando-te ainda, Jesus, faz descer a tua misericórdia, a tua paz, a tua resiliência, a tua esperança por sobre todos os nossos irmãos, atravessando as duras penas, as duras provações, as duras expiações que tu mesmo um dia nos anunciaste. Graças te damos, Mestre, porque sabemos que estás com eles como estás conosco. Fica conosco em especial. Faz descer da tua mente e do teu coração, sobre a mente e o coração de nosso querido irmão, amigo, companheiro, José Henrique Rubim de Carvalho, essas bênçãos de tua presença para o nosso estudo desta noite. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, já vimos que José Henrique Rubim de Carvalho está conosco mais uma vez, para a nossa alegria. O José Henrique Rubim de Carvalho é médico, também é médico do trabalho, é terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bar, é presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, AME Friburgo, membro da Associação Médico Espírita Carioca, AME Carioca, Núcleo Nova Friburgo, da AME Carioca. Expositor espírita, também aqui no ICEB. Rubim vem hoje nos falar sobre astrócitos e as células gliais, do paradigma da doença ao paradigma da saúde. Rubim, querido irmão, somos todos ouvidos. Muito bem. Boa noite a todos. Com extrema alegria, satisfação, gratidão, sobretudo, estamos aqui podendo desenvolver um trabalho, que eu acho que isso é importante, portas abertas para um trabalho de magnificência, aonde a doutrina espírita vem exatamente nos colocar diante dos aspectos científicos, que é um dos pilares da doutrina espírita, trazendo um assunto realmente instigante, ainda em estudos. Não vamos querer avançar no tempo, porque esse tempo ainda não nos permite, mas um assunto que, ao lê-lo, ao pesquisá-lo, me veio uma série de conjecturas para entendermos um pouquinho, que seja, o mecanismo do nosso cérebro, do nosso encéfalo. Aí eu já trouxe uma figura aqui extremamente interessante. Vocês estão vendo aqui neurônios, mais em cima, do lado direito, vou apontar aqui com o cursor, a sinapse, a vesícula sináptica também na elaboração dos neurotransmissores, o receptor, os dendritos que se interrelacionam e compondo essa estrutura magnífica que é o nosso sistema nervoso central. E hoje eu vou falar não dos neurônios, embora eles sejam importantes, até porque as células gliais,
elas hoje estão sendo muito estudadas por trazerem relações com os neurônios por onde corre a eletricidade. Consequentemente, o nosso pensamento são ondas eletromagnéticas correm pelos neurônios. Mas as células gliais dão uma sustentação, porque não podemos absolutamente desprezá-las, o que acontecia até bem pouco tempo, mas hoje importâncias que existem, inclusive em algumas determinadas patologias que vamos descrever aqui. Mas o que nos chama a atenção, e vocês estão observando, uma das células gliais, que está aqui, ó, são os astrócitos, igual ou iguais às estrelas. E aqui vocês, vou mostrar aqui com o cursor, os chamados pés astrocíticos, em contato com o vaso sanguíneo, o que caracterizaria uma barreira hematoencefálica, ou seja, impedindo que o sangue extravase para dentro da estrutura do parênquima. Mas, quando falamos de sangue, não podemos esquecer que corre, né, pelo vaso sanguíneo, nós sabemos muito bem, o plasma, corre também os elementos figurados, as hemácias, com a hemoglobina, que transporta o oxigênio. Nós vamos já direto, sem querer especificar muito, porque não é uma aula de anatomia, de neuroanatomia, mas algumas citações são importantes. Mas André Luiz nos diz, aliás, nem é André Luiz, é o mentor Alexandre, que o perispírito, corpo espiritual, psicossoma, modelo organizador biológico, campo organizador da forma, segundo Sheldrake, são apenas sinônimos, tem a sua base no sistema sanguíneo. E entendendo que no perispírito estão os nossos arquivos, sob a regência da alma, pois a alma e o seu corpo formam o espírito, como nos fala Kardec. Essa, filosoficamente falando, né? Porque muitos confundem alma com espírito. Poderíamos até falar dessa forma, mas filosoficamente, o espírito é a alma, o princípio inteligente, com o seu corpo, que o acompanha até o grau de pureza. Os espíritos puros têm seu corpo também. Bom, se o perispírito encontra sua base estrutural no sistema sanguíneo, há de se entender que o espírito e o perispírito, que é o espelho da alma, vai trazer nesse sistema sanguíneo nossos pensamentos, nossas emoções. E o astrócito que ali está, ele tem um papel muito importante, porque entendendo também que nos vasos sanguíneos circula o oxigênio, entendendo que o oxigênio é rico em ectoplasma, que faz parte desse feixe perispirítico. O ectoplasma está ligado aos nossos pensamentos, como nos diz André Luiz. Também começamos a fazer as conexões e as conjecturas que nos são peculiares. Então ali chegam, certamente, pensamentos, emoções. Mas os pensamentos, que são ondas eletromagnéticas, e por isso são elétricas, se expressam mais nos neurônios, aonde tem ali aquele circuito de eletricidade. Mas, então, como ficariam as células gliais? Qual o papel delas nessa importância? Bom, nós vamos ver isso mais à frente um pouquinho. Mas lembrando a importância atual, epigenética, da ação da mente na nossa organização física. Realmente, o Bruce Lipton nos trouxe brilhantismos intelectuais a respeito disso, revolucionando, junto com a física quântica, a nossa ideia. Ou seja, a ação mental nas nossas células.
O código genético hoje deixou de ter importância, embora o tenha de certa forma. Estão ali nossas tendências, nossas predisposições, na formatação da nossa estrutura psíquica e física, comandada pelo perispírito, onde estão os nossos arquivos, e que, em verdade, são regidas pela alma, que decide, que escolhe. Mas houve uma revolução, que eu chamo de revolução epigenética, nesse sentido, que agora a mente comanda tudo, como sempre comandou. Mas agora isso se revelou cientificamente. Então, o código genético ele pode estar ali, silenciado, não ativado, como pode estar eclodido, dependendo dessa energia mental, que é uma propriedade da matéria, toda energia é uma propriedade da matéria. O perispírito é um fluido, o fluido perispirítico é um tipo de matéria. Então, sabemos que essa energia mental ela é que vai direcionar absolutamente tudo. Vai comandar praticamente tudo. Então, vamos fazer aqui uma pequena revisão, que eu sempre gosto aqui de citar, lembrando apenas Avicena, um médico árabe, um filósofo antigo, extraordinário, que já dizia o seguinte: olhem só, nasceu em 980 e desencarnou em 1037. E ele dizia o seguinte: atribuía à alma, especificamente à alma, um poder considerável, o de transmitir ao seu próprio corpo e aos dos outros, claro, nos nossos relacionamentos, nas nossas influenciações, de forma equilibrante ou desequilibrante, uma força de alto poder, que pode produzir saúde ou doença. Então vejam que é uma frase epigenética, que já Avicena já colocava. Ou seja, essa energia mental oriunda da alma é que vai atuar no corpo, independentemente de todas as tendências e predisposições, que, embora possam seguir a lei de causa e efeito, gerando equilíbrio ou desequilíbrio, ou seja, saúde ou doença. Então vamos lá ao nosso Bruce Lipton, esse, para mim, um dos mais fantásticos e revolucionários livros, em que ele dizia o seguinte: as crenças controlam a biologia. Exatamente essa ideia epigenética. São as nossas crenças, são os nossos valores, são as nossas questões emocionais, estruturais, de nossas personalidades, é que vão controlar o nosso corpo. E não uma visão materialista do corpo é que vai controlar nossas crenças. E ele diz aqui, ó, estudando essas comunidades celulares, um biólogo, ele é um biólogo, eu cheguei à conclusão de que não somos vítimas de nossos genes. Olha como isso muda potencialmente a medicina, principalmente, ao relatar que não somos mais vítimas dos nossos genes, embora eles estejam lá, mas somos donos do nosso próprio destino. Como diz a doutrina espírita, somos artífices de nossos destinos, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. Olhem a nossa responsabilidade. E lembrando Cristo, lembrando o nosso mestre amado, aquele que é o governador planetário. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então precisamos nos amar. E esse alto amor, que é muito propagado pela querida Joana de Ângeles, que creio que está prestes a reencarnar, porque o Divaldo já nos deixou, ela já sempre colocou a importância do alto amor, a importância do autoconhecimento, a importância da autoaceitação, para que, através da maturidade psicológica e espiritual, possamos discernir o que é certo e o que é errado, ou seja, princípio ético.
e o princípio moral, o que é bom e o que é mal. E aí, então, pelas nossas escolhas, vamos criar um destino. Nós somos os artífices de nossos destinos, como a doutrina espírita preconiza para todos nós. Olhem só esta célula famosa, o citoplasma, onde hoje é muito estudado, porque hoje sabe-se, através de estudos, que o cérebro da célula é a membrana citoplasmática, repleta de proteínas de integração da membrana. São exatamente essas proteínas que vão captar a energia e outras que vão executar para o interior da célula, percorrendo todas as organelas aqui presentes. Por exemplo, ainda vai ser móvel de muitos estudos o papel da mitocôndria. Não simplesmente como uma respiração celular, mas uma produtora de energia. O trifosfato de adenosina, o ATP, que sabemos que traz uma íntima ligação com o nosso ectoplasma. E André Luiz faz uma pequena citação só sobre as mitocôndrias. Estão ali nossos registros. Então, a mente vai atuar na mitocôndria, equilibrando ou não a lei de causa e efeito. Então, creamos que nas mitocôndrias estão também nossos registros. Mas isso aí, vamos colocar isso para um futuro bem breve. Mas aqui, só a título de relembranças, está aqui o nosso núcleo. O núcleo onde estão ali protegidos pela membrana nuclear nosso código genético. Vamos relembrar isto. Aí está o bendito cromossomo. Cada célula cresce hoje que temos em torno, por exemplo, o homem que tem mais massa, tem mais corpo, em torno de 36 trilhões de células, a mulher com 27, as crianças com 10 trilhões, porque ainda tem menos corpo. Mas olha só que coisa extraordinária. Cada célula, vamos dizer, de 36 trilhões, cada célula traz 46 cromossomos. 23 que herdamos do papai, 23 que herdamos da mamãe. E cada cromossomo, vocês estão vendo aqui, nós temos então o DNA, o ácido desoxirribonucleico, que é composto por um açúcar, desoxirribose, uma molécula de fósforo, de ácido fosfórico, e essas bases nitrogenadas extraordinárias, em torno de 3 bilhões, e sempre concatenadas adenina com timina, citosina com guanina. 3 bilhões. Ou seja, extraordinário tudo isto. E temos em torno de 25 mil genes que se assestam aí nessa molécula de DNA, onde trazemos, mediante nossas escolhas, quando podemos escolher, nossas tendências, predisposições, atendendo à lei de causa e efeito, nossas personalidades, nosso caráter, nossos temperamentos, para, diante do processo magnífico da encarnação, podermos ir nos burilando, nos acrisolando gradativamente. Quando a Joana de Ângeles nos diz que cada encarnação é uma virtude só a ser adquirida, ficamos pasmos. Tanto esforço para uma virtude só, e ó, tá de bom tamanho, hein? Tá de bom tamanho. Bom, diz aqui o Bruce Lipton, as fantásticas descobertas da epigenética, um novo campo da biologia que desvenda os mistérios de como o ambiente, a natureza, uma ideia, inclusive, de Jean-Baptiste Lamarck, pode influenciar o comportamento das células sem modificar o código genético.
É uma nova face da ciência que revela mais detalhes sobre o complexo sistema e estrutura das doenças, e diz ele aqui, incluindo o câncer e a esquizofrenia. Então diríamos assim: será que realmente o câncer trazemos uma predisposição, uma tendência de existências anteriores? Possivelmente. Será que poderá haver um grau de hereditariedade de nossos ascendentes? Também é possível. Mas também seria possível, pergunto eu, adquirirmos o câncer pelos nossos desmandos, sem termos tendências e predisposições, de tanto que agredimos a nossa arquitetura celular? Também sim. Então, tudo isso está em nossas mãos. Podemos evitar, e André Luiz nos diz isso, transformar tendências malignas em tendências mais suaves, neoplasmas benignos, como mérito de nossos esforços? Também é possível. Então vejam a importância da epigenética, aonde os nossos comportamentos vão influenciar na elaboração, ou não, como disse Avicena, das nossas enfermidades ou da nossa saúde. E olha o que diz ele aqui: não são os hormônios e neurotransmissores controlados pelos genes. Isso é a queda da ditadura genética que dirige nossa mente, nosso corpo e nossa vida, mas sim as nossas crenças. Aquilo que acreditamos, inclusive nossos preconceitos, nossas ideias, adquiridas ao longo das existências, e mais as atuais, dos nossos processos educativos, pedagógicos, de nossos pais. É todo esse complexo, mas são nossas crenças. Aquilo que cremos ser a verdade. Mas nem sempre é a verdade. Por isso que o Cristo nos diz: conhecereis a verdade, ela vos fará livres. Que verdade é esta? É a verdade que conceituamos ou preconceituamos? Através de nossas personas, de nossas máscaras? Ou seria a verdade real, que tanto fugimos delas? Esse é o princípio maior. Vamos lembrar que verdade vem lá do grego aletheia, sair da leté, sair da letargia, é o despertar da consciência. A vigilância, que tem a mesma etimologia da verdade. E Paulo diz isso, né? Despertas, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. É a abertura. Isso é fundamental entendermos. Tudo está em nós. Tudo está em nós. Eu sempre digo que nós trazemos 4 parâmetros, mostrando a excelsitude anímica de todos nós. Por exemplo, o Cristo disse: o reino de Deus não encontra-se nem aqui nem acolá, encontra-se aonde? Em vós. Então Deus está em nós. Vamos guardar isso. Mas João Evangelista diz que Deus é amor. Então o amor está em nós. 2 parâmetros, Deus e amor. Mas Jesus diz: eu e o Pai somos um. Tal a intimidade como espírito puro que é, ou seja, esse Cristo também está em nós, que aliás Paulo disse: não sou eu, mas quem vive é o Cristo que vive em mim. Mas também Jesus diz: enquanto eu estou no mundo, ele não especifica que tipo de mundo, pode ser o mundo interno, e deverá sê-lo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então fechamos esses 4 parâmetros magníficos: Deus, amor, Jesus e luz. Que precisamos mais? Sabendo que tudo está em nós. O grande problema é que estamos fechados a isso. Por isso a porta estreita, para tentarmos abrir
fenestrar pequenas janelas para que a luz venha, para que o Cristo venha, para que o amor venha e para que a divindade se mostre. E estamos, então, não temos pertuitos, estamos completamente fechados no nosso egoísmo, egocentrismo, nos nossos preconceitos, muitos no materialismo, na incredulidade, fechados. E aí vêm os processos dolorosos, inclusive as doenças. Bom, então está claro aqui que são nossas crenças que vão determinar, né, e atuar no nosso código genético. Vamos ver aqui. Então, Bruce Lipton diz: não podemos modificar nossos códigos de programação genética, mas podemos modificar nossa mente. Está claro isso, companheiros? Ou seja, podemos modificar nossa mente e, consequentemente, vamos promover o gatilho ou não do que trazemos para as nossas experiências, dentro da lei de causa e efeito. Diz ele aqui, ó: posso afirmar categoricamente que a ciência me levou à espiritualidade. Esse se rendeu. Pois as descobertas da física e do mundo das células, esse mundo astronômico, sedutor, estudo dessas unidades de consciência, mostram cada vez mais a existência de um elo entre a ciência e espiritualidade. Duas áreas completamente distintas desde a época de Descartes, há alguns séculos. Vamos a alguns dizeres da física quântica. Estamos aí diante do nosso querido Amit Goswami, desse fantástico livro O Médico Quântico, PhD em física quântica, indo-americano, pesquisador e professor titular de física teórica da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, residente do Institute of Noetic Science. Vamos a algumas informações dele. Diz ele, de acordo consoante com Bruce Lipton, diferentemente da concepção da física clássica, que vê o mundo como um mecanismo determinado, nós só conseguiremos entender a física quântica se afirmarmos sobre a base do primado da consciência. Mais uma revolução que a física quântica nos traz. Diz ele aqui, a consciência vem em primeiro lugar. É a consciência que se expressa minusculamente na nossa organização física como o ego, o centro da consciência, a ponta do iceberg. Pois é o ego que vai decidir. A consciência cerebral é que vai decidir. É essa consciência que vem em primeiro lugar. Ela é o fundamento de todo ser. Tudo mais, inclusive a matéria, é uma possibilidade da consciência. E a consciência escolhe. O termo escolher é um termo quântico. Dentre essas possibilidades, todos os eventos que vivemos. Quem que escolhe? É a consciência. A consciência cujo centro é o ego, é o eu. Aí não podemos esquecer a doutrina espírita, que tem uma resposta quântica. Lá no Livro dos Espíritos, na Marcha do Progresso, capítulo 8º da Lei de Progresso. Quando Kardec perguntou como pode o progresso intelectual, conhecimento, engendrar o progresso moral. Primeiro nos intelectualizamos, estudamos, conhecemos, e mediante isso, nós vamos engendrar o progresso moral, para que atinjamos as asas da sabedoria. A espiritualidade respondeu, olhem só, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Princípio moral, ético-moral. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos, sem temer o fracasso, a derrota, que fazem parte da nossa evolução. Aumenta a responsabilidade, inclusive para aceitar nossos erros. Daí vêm as escolhas, que muitos se recolhem para não escolher.
Aí que está a grande questão. Por exemplo, quando citamos dentro das patologias mentais a depressão, o depressivo ele não escolhe, ele fica na sua zona de conforto, carregado de culpas pelo erro cometido, movidos que são pelo orgulho, pelo egoísmo, temem o fracasso, acham que não vão conseguir, perdem a confiança. Então, também são escolhas. Eles vão responder por isso. Amit Goswami mudou um pouquinho a frase de Descartes, que disse: penso, logo existo. Amit Goswami diz: escolho, logo existo. Somos fruto de nossas escolhas. Olhem só a mudança. A física quântica nos traz que a causação ascendente materialista nos diz que as partículas elementares e suas interações formam os átomos, as moléculas, as células e inclusive os neurônios, o cérebro, que forma a consciência. A causação descendente, que é da física quântica, é exatamente a ação mental consciencial agindo em todas as estruturas do cérebro, das células, das moléculas, dos átomos e das partículas elementares. Visão da epigenética. Por isso, a consciência atuando causalmente sobre a matéria, a consciência acima da matéria, é a causação descendente. Olhem só, torna-se agora uma ideia potente, porque você intui a importância que ela tem na biologia, na psicologia, especialmente na medicina. Aí vamos entender todos esses mecanismos em que é a consciência doente que vai exatamente estimular e produzir a doença orgânica. Daí os espíritos dizerem que não existe a doença, existe o doente. É uma consciência doente. A medicina já está a passos de entender isto, da ação consciencial na organização física, ativando o código genético, fazendo então também agressões às nossas estruturas celulares, desequilibrando. Quando a gente estuda a biologia, a membrana citoplasmática, o citoesqueleto, os microtúbulos, que muitos consideram como o cérebro da célula, as mitocôndrias, a gente vai ver que coisa extraordinária são essas organelas citoplasmáticas, e não o núcleo. O núcleo está lá com toda a sua estrutura, com todas as suas tendências, para que, então, a energia mental, que é, em verdade, trazida pelo espírito, no perispírito e, consequentemente, na organização física. É essa a visão. Bom, aqui eu já trouxe já mais algumas coisas que vamos entrar nas particularidades do nosso estudo. Vocês podem reparar aqui, nessa lâmina, lembrando os pineócitos, as células da glândula pineal, aqui está, muito próximo do astrócito. E lembrando sempre, vocês estão vendo na lâmina, que o astrócito ele está atrelado a um vaso sanguíneo. Lembrando, mais uma vez, que no vaso sanguíneo corre o sangue, corre o plasma, correm os elementos figurados, correm as hemácias com hemoglobina, transportando oxigênio, distribuindo para todo o corpo. E o oxigênio rico em ectoplasma. Por isso, existem hoje teorias muito interessantes do treinamento da respiração. Respirar profundamente, ao largo. Respirar ao largo, coisa que os ansiosos não conseguem fazer. Eles estão ofegantes para atender seus interesses que eles temem. Então, não há um preenchimento pulmonar, como, por exemplo, as aulas de yoga nos trazem, de meditação, para aprofundarmos bastante, inalarmos esse oxigênio que é rico em ectoplasma. Ou seja,
receber. Mas da mesma forma que recebemos, nós doamos. Muito interessante isso. E os autores dizem, nos estudos da respiração, que respirar ao largo vem de Iessá. Iessá nos remete, sabe a quê? A Yeshua. Quem é Yeshua? O Cristo. E, em verdade, respirar ao largo é libertação. É a tradução. Então, é o Cristo que nos liberta quando respiramos adequadamente. Libertarmos-nos de quê? Dos nossos padrões deficientes, dos nossos desmandos, dos nossos desvios. Porque o sentido da palavra libertação é este. Não é eu ser livre e fazer o que eu bem entendo. É eu me livrar das minhas sombras, dos meus complexos, dos meus núcleos em potenciação espirituais, como dizia o querido Jorge Andréa, dos arquétipos do nosso inconsciente coletivo, tudo que trazemos no nosso arcabouço. E ao autoconhecimento. E o autoconhecimento está muito ligado à meditação. Por isso, Santo Agostinho nos recomenda que façamos isso à noite, na tranquilidade, quando a glândula pineal começa a trabalhar mais profusamente. Vamos respirar ao largo. Vamos receber essa bênção divina para o autoencontro, para a libertação. Tudo tem a sua razão de ser. E claro que esse oxigênio vai chegar no vaso sanguíneo, vai chegar no astrócito. Nós vamos trazer aqui trabalhos interessantíssimos sobre os astrócitos. Olha aqui mais uma lâmina dos pinealócitos ou pineócitos e os astrócitos aqui com os vasos sanguíneos. Olhem só essa figura aqui mais interessante. Aqui está o astrócito com seus pés vasculares ligados ao sistema sanguíneo, às artérias, e aqui os astrócitos. Aqui uma figura mais significativa. Aqui as células da glia, que hoje estão tendo muita importância, o oligodendrócito, as micróglias responsáveis pelo nosso sistema imunológico, de defesa, estão intimamente ligados também ao nosso aspecto emocional. Muita coisa ainda para a gente aprender. E preste atenção aqui o astrócito, como ele está com seus pés atrelados, aderidos ao capilar. Olha aqui, outra figura interessante. Aqui está o vaso sanguíneo, com os leucócitos, as células vermelhas do sangue, as hemácias, com a hemoglobina, e aqui anticorpos. E podem reparar os astrócitos aqui de forma estrelar, totalmente aderidos pelos pés ao sistema sanguíneo. Aqui o neurônio. Claro que o neurônio traz correlações com os astrócitos, que não é simplesmente mais um cimento, como muitos autores assim achavam. Hoje o astrócito tem uma ligação muito grande com o neurônio, por onde corre a energia, por onde corre a eletricidade, revestidos também por essa célula da glia chamada de oligodendrócitos, pela bainha de mielina. Enfim, essa estrutura aí cerebral bastante instigante para os nossos estudos. Olhem só, gente. Isso veio do Journal of Biological Chemistry. Um estudo testou pela primeira vez em humanos o comportamento do astrócito, um tipo de glia. E o que esse estudo conseguiu? Mostrar o seu potencial de induzir a formação de sinapses, ou seja, ligação, né, com os neurônios, e o funcionamento da memória e do aprendizado. Então, quando a gente se reporta à doutrina espírita, e quando Alexandre diz que o perispírito, onde estão nossas memórias armazenadas, encontram o seu ponto básico no sangue, e os astrócitos estão ligados ao sangue, a medicina ainda não chegou a esse ponto.
nós começamos a entender que as nossas memórias perispiríticas, que é o espelho da alma, é o reflexo da alma, estão lá armazenadas no perispírito e vai se mostrar, né, na estrutura sanguínea, e os astrócitos estão ali captando essas memórias. Mas eu tenho uma teoria, baseada num estudo, que traz uma lógica muito grande a respeito desses astrócitos, que é um tipo de glia. Vamos mais em frente. Aqui apenas mais uma figura simbólica. Aqui estão os astrócitos aderidos ao vaso sanguíneo. Aqui o endotélio, a parte interna do vaso sanguíneo. Aqui correm os elementos figurados, os monócitos, os linfócitos, os neutrófilos. Aqui está o lúmen do vaso sanguíneo. E podemos ver aqui os astrócitos, aqui em cima, aderido, né, o astrócito ao vaso sanguíneo. Muito bem. Para a gente fazer as correlações com a nossa doutrina, que eu já falei, vamos apenas repetir. Em Missionários da Luz, no capítulo 13º, a reencarnação do Segismundo, o que Alexandre diz para André Luiz? Isso é fundamental, até para entendermos a nossa apresentação de hoje. Aí está Alexandre, André Luiz, e Alexandre diz: o corpo perispiritual que dá forma, ele configura os elementos celulares, nós sabemos disso, é o campo organizador da forma, ele está fortemente radicado no sangue. Aí nós vimos ali o capilar, onde corre o sangue, onde estão os astrócitos, e já há trabalhos nos falando das memórias. Que memórias seriam essas? Apenas as memórias atuais ou nossas memórias transatas? Isso tudo dentro do nosso sistema nervoso central. E ele diz mais, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue. E diz aqui Alexandre, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma pré-existente, no novo serviço iniciado. Então está bastante claro aqui, segundo informações de Alexandre, né, que o perispírito ele encontra elemento básico de equilíbrio exatamente no sangue. E quando a sua circulação por alguma enfermidade deixa de ser livre, porque exatamente no sangue está o oxigênio que nos dá a vida, está o ectoplasma, que é o fluido vital. Sem fluido vital nós não vivemos, absolutamente não. Surge o desequilíbrio ou enfermidade. Os processos obstrutivos, por exemplo, de insuficiências coronarianas, cerebrais, e se surgem obstáculos que impedem o seu movimento, de maneira absoluta, onde vai haver a anóxia, a falta de oxigênio, dependendo do grau, pode sobrevir a extinção desse tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte, e vai haver a retirada da alma imediata, após a extinção do tônus vital. Doutora Marlene Nobre, no livro O Passe como Cura Magnética, nos fala um pouquinho desse ectoplasma, desse fluido vital, lá no capítulo 8º. A nossa querida, já desencarnada doutora Marlene, presidente da AME Brasil, da AME Internacional, já estivemos juntos várias vezes em Medinespes, olha o que ela nos diz. Olha aí um ser doando fluido vital, doando ectoplasma, emancipado do corpo, desprendido, processo de expansibilidade, desprendimento. Você vê que ele está ligado ao corpo pelo fio perispirítico, um doador de ectoplasma para trabalhos de materialização e de cura. Então,
por onde transita o ectoplasma no corpo? Ela pergunta: no sangue. Fluido vital, oxigênio. Então, é no sangue, que, como André Luiz nos falou, é o ponto de equilíbrio básico do perispírito. E aqui, só a título de esclarecimento, o fluido vital, o ectoplasma, fluido vital kardeciano, ectoplasma é um termo criado por Charles Richet, corre por todo o sistema hematopoético sanguíneo, está presente nas minúsculas artérias, assim como nas veias. Levando o quê? A nutrição física, não só, espiritual, a todas as células. Aí a gente fecha o cerco. Você está levando nutrição física e espiritual. Se o perispírito encontra o seu processo básico no sangue, nós fechamos o nosso raciocínio. Está muito claro isso. Só para a gente correlacionar tudo, dando mais um fechamento, vamos lá em André Luiz, nos domínios da mediunidade, pelo espírito André Luiz, nos fala Aulus, no capítulo 28, Efeitos Físicos, do livro Nos Domínios da Mediunidade. O que Aulus nos diz? O ectoplasma, o fluido vital no sangue, está em si tão associado ao pensamento do médium, que aqui estava fazendo uma referência aos médiuns, e todos nós somos médiuns, podemos não ser ostensivos, mas somos, quanto às forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Ou seja, Aulus nos diz aqui que o ectoplasma está ligado ao pensamento. E é o pensamento que chega ali, o fluido vital, e que vai também sofrer um processo de absorção pelos astrócitos, e que tem ligação com os neurônios, por onde corre eletricamente, e os pensamentos são ondas eletromagnéticas. Então, fechamos o raciocínio nisso aí. Mas tem uma outra coisa que me chama muito a atenção. E os sentimentos? E a questão das emoções? Que realmente que nos impacta muito. Porque são velocidades diferentes. Se nós entendermos que a gente pensa rapidamente, quando nos referimos às emoções, as coisas são difíceis, de difícil digestão. Vamos citar dois sentimentos capitais para entendermos isto: a mágoa e a culpa. Como a mágoa é corrosiva. Carregamos mágoas desde a infância. Desde a infância, nós temos as feridas abertas da infância, muito citadas pelos psicólogos, psicoterapeutas. Mágoas que ainda não digerimos, porque fomos rejeitados, porque fomos abandonados, porque fomos traídos, dentro do nosso aspecto orgulhoso de ser, exclusivista, aí carregamos essas mágoas por toda uma existência, à espera de um momento de vingança. E tem vários tipos de vinganças. O infortúnio do oponente já é um motivo de nos sentirmos bem, isso está provado neurocientificamente falando. O circuito da recompensa, quando elaboramos dopaminas que nos dá o prazer, tanto ocorre quando a gente perdoa, o que é muito difícil, como ocorre quando a gente se vinga. A grande diferença é que quando a gente perdoa, nós estamos diluindo aquela mágoa. Em contrapartida, quando a gente se vinga, a gente continua retendo essas mágoas que são altamente corrosivas para o nosso corpo, formando enfermidades. E o que é a culpa? Senão uma mágoa interna de nós mesmos, porque não atingimos o objetivo traçado. E dizem os estudiosos que a mágoa de uma ofensa é
é a transferência da nossa culpa para o outro. A gente tem que encontrar um culpado, um bode expiatório. Eu sou a vítima, eu sou o pobrezinho. Eu sou o magoado. Então, os sentimentos, eles trazem peso. O que nós trazemos de outras existências são esses sentimentos, que ainda perduram porque a gente não perdoou e a gente não se auto-perdoou. Mas o que isso tudo tem a ver com o nosso estudo de hoje, eu vou mostrar já já. É apenas uma conjectura elucidativa da minha parte. Não tem absolutamente nenhum estudo científico sobre isso. É uma ciência própria, mas é fácil, é inteligível. Agora, interessante que no citoplasma das hemácias não são encontradas mitocôndrias produtoras de energia, que produz as mitocôndrias, o ATP. É feita por uma via anaeróbica, ou seja, sem haver o consumo de oxigênio. Essa característica é muito interessante, maximiza a chegada de oxigênio aos tecidos, já que não há consumo. Por isso que as hemácias não têm mitocôndrias. Olhem só aqui uma lâmina de astrócito repleta de mitocôndrias. Existem células, interessante isto, que trazem 10 mil mitocôndrias na sua estrutura celular. Entendendo que a mitocôndria tem uma importância na respiração celular, na formação de ATP, mas seria só isso? Mecanicamente falando? Materialmente falando? Vamos ver o que André Luiz nos diz. Numa única citação em sua obra sobre as mitocôndrias. Lá em Evolução em Dois Mundos. O que são as mitocôndrias? Ele diz: por intermédio dos mitocôndrios, ele bota aqui no masculino, interessante, que podem ser considerados, os mitocôndrios, acumulações de energia espiritual em forma de grânulos. Então, as energias espirituais que vêm da alma, que vêm do espírito, eles se inserem nos grânulos mitocondriais para assegurar a atividade celular. Olhem só, a mente, olha como André Luiz já antecipa a epigenética. É a mente que vai transmitir ao carro físico, a que se ajusta, durante o processo encarnatório, todos os seus estados felizes ou infelizes. Diz ele aqui, isso é extremamente importante, vai equilibrar ou conturbar o ciclo de causa e efeito. Então, nas mitocôndrias encontram-se esses registros, acumulações de energia espiritual, nos grânulos mitocondriais, e aí então a mente, a escolha, o livre-arbítrio, os nossos posicionamentos vão equilibrar ou conturbar o que está ali, né, acumulado, energia espiritual. Então vejam o papel da mitocôndria. Aqui, só a título de lembrança, olha os grânulos aqui, ó. E tem algo que me chama bem a atenção, não só a mim, como aos estudiosos, as mitocôndrias têm DNA. Pois é. E esse DNA mitocondrial que vocês estão vendo aqui, ó, traz íntima ligação com o DNA nuclear. Aí a gente começa a entender todo este processamento também. Quando a mente vai atuar equilibrando ou desequilibrando, e como há uma ligação do DNA mitocondrial com o DNA nuclear, poderá haver a eclosão das nossas tendências e predisposições, que também já estão inseridas nos grânulos mitocondriais. Olha como o estudo, o raciocínio nos leva a interpretações que são lógicas. Bom, continuando aqui. É horas que esse passador de slide
Bom, vamos ao nosso estudo, que é para a gente praticamente finalizar. Dr. Douglas Fields. Esse estudo eu achei muito interessante. Ele é responsável pela divisão do desenvolvimento do sistema nervoso, plasticidade do Instituto Nacional de Saúde, professor adjunto do Programa de Neurociências e Ciências Cognitivas da Universidade de Maryland, em College Park. Olhem só os estudos dele. Novas pesquisas mostram que há informações que passam ao largo dos neurônios, fluindo sem eletricidade. Não há eletricidade, que existe nos neurônios, por redes de células chamadas glias ou gliais. Vimos aí astrócitos, oligodendrócitos, as micróglias, tem as células de Chauvin também, que pertencem às células gliais. Então, esses estudos estão revolucionando nossa compreensão de vários aspectos da funcionalidade de cérebros sadios e doentes, esclarecendo várias dúvidas antigas sobre os processos de quê? Memorização e aprendizagem. Mais uma vez nos reportando, principalmente os astrócitos, que trazem ligação com o sistema sanguíneo, com os vasos sanguíneos, onde está ali o perispírito, princípio básico. Vejam como as coisas vão se conectando para o nosso entendimento, que repentinamente esses cientistas ainda não têm. Mas Rudolf Virchow, médico alemão no século XIX, associou essa matéria cerebral ao tecido conectivo. Então ele dizia que 85% é material apenas de preenchimento. E os neurônios representavam 15%, denominando Nervenkit, cimento neural, apenas um cimento de preenchimento e de sustentação, que se tornaria posteriormente a neuróglia, a partir da raiz grega que significa uma cola. Ignoradas por muito tempo pelos neurocientistas, as glias formam 85% das células de nosso cérebro. Olhem só. E seriam apenas cimentos neurais de preenchimento? Ou teriam utilidades como tudo na existência tem que ter? Olhem só, e agora se sabe que controlam várias funções cerebrais, várias. Os astrócitos transportam nutrientes, detritos e ainda atuam como mediadores, são mediadores da comunicação neural, com os neurônios. Então não são apenas células de preenchimento, não é uma cola apenas, como Rudolf Virchow assim entendia. Então, somente nos últimos anos, os cientistas perceberam que células gliais, chamadas astrócitos, conseguem controlar a comunicação sináptica. Olhem o papel dessas células, controlando as sinapses neuronais. Cientistas perceberam que os neurônios dependem intimamente da glia para disparar impulsos elétricos e para transmitir mensagens entre si por meio das sinapses. Está claro isso? Então, olha a importância atual, derrubando aquelas ideias ultrapassadas, obsoletas, as ideias atuais da importância das células gliais, e aí temos que citar predominantemente o astrócito. Um grupo liderado pelo neurobiólogo Norio Matsuki, da Universidade de Tóquio, relatou em 2011, já se vão 14 anos, que os neurotransmissores, que também os astrócitos têm neurotransmissores, liberados pelos astrócitos, aumentam a intensidade do impulso elétrico no axônio. Ou seja, interferem diretamente nesse impulso elétrico, certamente por onde o pensamento corre.
Então não podemos separar uma coisa da outra. Quando Jung estudou os tipos psicológicos, o que ele nos afirmou? Né? Quais são os nossos tipos psicológicos? Pensamento, sentimento, intuição e sensações, que estão interligados. Uma coisa não está separada de outra. A visão hoje é esta, holística. Claro que em determinados momentos pensamos mais do que sentimos, em outros momentos sentimos mais do que pensamos. Os passionais, por exemplo, mas tudo está interligado. Então, a ligação das células gliais, em especial os astrócitos, aumentam essa intensidade do impulso elétrico no axônio. Olha aqui, olha os astrócitos aqui. Aqui não, essa figura não traz a sua ligação com o vaso sanguíneo, mas interferindo diretamente no neurônio. Aqui está o neurônio com seus dendritos, aqui está a terminação do axônio, e em vermelho a ligação dos astrócitos com os neurônios. E aqui, mais característico, os astrócitos ligados aos neurônios, aqui estão os axônios, revestidos pela bainha de mielina, os oligodendrócitos, que são células gliais também, e os astrócitos ligados pelos seus pés vasculares ao sistema sanguíneo. A transmissão elétrica dos neurônios é muito rápida, porque é uma transmissão elétrica, e o pensamento são ondas elétricas, eletromagnéticas, propagando-se pelas redes neurais em apenas milésimos de segundo. Olhem só a velocidade dessa transmissão elétrica. Por isso que o pensamento é veloz. A gente pensa rapidamente. Ao passo que a comunicação química das glias é bem mais lenta, espalhando-se como uma onda de maré pelo tecido neural em intervalos de segundos ou dezenas de segundos. Então, a transmissão elétrica pelos neurônios é em milésimos de segundo, segundo esses estudos. Enquanto nas glias são intervalos de segundos ou dezenas de segundos, muito mais lento. O que nos faz pensar sobre isso, sabendo que isso tem ligação com um capilar, com o sistema sanguíneo, com o perispírito? Nos faz exatamente pensar que as emoções, isso é uma ideia minha, instituta para a gente pensar, não tem nada escrito sobre isso, mas as emoções elas são mais pesadas, elas são mais lentas, elas são mais difíceis de digerir. Eu dei um exemplo aqui da mágoa e da culpa. Como a gente se culpa o tempo inteiro, no nosso estado orgulhoso de ser, quando a gente não nos permite errar e falhar diante da vida, isso traz um peso. Então, o pronunciamento disso tudo seriam através das glias? Muito bem, pensando dessa forma, o que precisamos fazer? Quando a gente mais ou menos se dissocia do que sentimos e do que pensamos, principalmente em dias atuais, hiperativos, nós temos que baixar o nosso padrão vibratório mental para tentar, através do pensamento, equilibrarmos-nos com as nossas emoções. Olha a conclusão tirada disso aí. Por isso que o trabalho da yoga, da meditação, nos proporciona isto. Nos equilibrarmos, baixarmos a velocidade de nossos pensamentos, para nos conhecermos, nossas emoções que precisamos conhecer e aceitar, entender a culpa para nos perdoar, entender a mágoa para perdoar, entender o ódio para amarmos. Será, pergunto eu, que esses trabalhos que ainda vão se ampliar nos traz essa explicação para o nosso equilíbrio psicoemocional? E olhem só, esse estudo aqui, ó,
Células gliais também figuram como atores principais em diversas doenças neurológicas e psicológicas, como epilepsia, dor crônica e botei em destaque depressão. Qual é a base do processo depressivo? Aqui está Dr. Mauro Maldonato, na revista Mente e Cérebro, Doenças do Cérebro, que fala sobre a depressão. A experiência da culpa. Elemento chave na patogênese da depressão, da doença. Nunca termina, porque o paciente sempre está à procura de elementos num passado culpado. Esse estar em culpa remete o deprimido, à sua baixa autoestima, às suas frustrações, a um modo peculiar de experimentar a morte. Por isso, a ligação muito próxima dos estados depressivos com suicídio. Olhem só, neurocientista Wolfgang Streich, da Faculdade de Medicina da Flórida, nos fala da micróglia, que é a outra célula da glia. Tem a responsabilidade de combater as infecções e reparar os tecidos. Ocorre antes da degeneração neural, sugerindo que o envelhecimento dessa célula glial é uma causa da demência de Alzheimer e não uma resposta a danos neurais. Isso é só um estudo. Estado demencial. Ou seja, espíritos que vêm com essa tendência para desenvolver a demência, a doença de Alzheimer. E a micróglia diz aqui, essa descoberta pode levar a novos tratamentos para a demência, assim que os pesquisadores descobrirem por que a micróglia se torna senescente com a idade, envelhecimento, em algumas pessoas, e em outras não. E eu botei aqui, eu interroguei, seria o estresse? A ansiedade? Nós já sabemos disso, o encurtamento dos telômeros nas pessoas ansiosas, no processo de senescência, que é um outro estudo, em um grupo que foi levado às Montanhas Rochosas, foi colhido sangue, e comprovaram ali que a meditação, o equilíbrio mental, ativa a telomerase, ou seja, não há o encurtamento dos telômeros que caracterizariam a senescência, a velhice, porque não há o estresse. Vê que tudo converge. Descobrimos recentemente que a glia também está envolvida em transtornos psiquiátricos. Tudo que falamos. Novas pesquisas associaram compostos químicos, são elaborados, chamados de citocinas, liberadas por células do nosso sistema de defesa imunológico e as micróglias, a transtornos obsessivos compulsivos, o TOC. Os astrócitos são basicamente os responsáveis pelo controle do equilíbrio, olhem só, entre a lucidez e a loucura. De onde vem isso? Nós mostramos lá no início. A ligação dos astrócitos com sangue, com perispírito, com as dívidas que temos. Análises de tecido cerebral pós-mortem também associaram oligodendrócitos e astrócitos à depressão, à esquizofrenia. Sabemos que nos processos esquizofrênicos tem muito sentimento de culpa, de erros do passado, caracterizados por um número reduzido dessas células. Diz assim o Dr. Douglas Fields: só agora nos damos conta de que o cérebro glial e o neural são funcionalmente diferentes, embora haja uma interação. E a íntima associação entre eles é responsável pelas habilidades surpreendentes de nosso cérebro. Olha o que ele diz: neurônios são células elegantes, especialistas na informação cerebral, os pensamentos, o raciocínio. E as células da glia, olha o que ele diz, são os burros de carga. São as nossas emoções, como verdadeiros burros de carga, porque constantemente estamos trazendo isso, exteriorizando isso. Das mínimas atitudes. Se há uma atitude,
equivocada já é motivo da gente ficar se culpando. Por que que eu fui fazer isso? Por que que eu cometi esse erro? Se há algo impressionante que temos que trabalhar, e a doutora Nise da Silveira, da sua, da sua comunicação através da nossa Iraci Noronha, no livro Reconstruindo Emoções, estava estudando isso hoje. Ela nos diz que a gênese das doenças, guardemos isto, a gênese das doenças está na ausência do perdão e do auto-perdão. E o que está por trás da ausência do auto-perdão? Nosso orgulho, nossa prepotência, nossa arrogância, né? Em que nós não nos perdoamos nas mínimas faltas. O que dirá nas grandes faltas, como aquelas ocorridas no passado, aonde matamos, aonde trucidamos. Estamos aqui agora respondendo por tudo isso, tentando nos perdoar. E aí temos que começar a perdoar nas mínimas coisas. Como diz Fábio Oleto, na literatura de André Luiz, nos Mensageiros, temos que trabalhar as pequeninas coisas. Quais são as pequeninas coisas? É o grão de mostarda que Jesus nos fala. A parábola do grão de mostarda, as pequeninas coisas. A gente já quer resolver as grandes dentro de nossos imediatismos? Como isso pode acontecer? Claro que não. Nós estamos condicionados, impregnados nos nossos arquétipos de tantos desvios, de tantos delitos, de tantas delinquências. Vamos querer resolver isso numa encarnação? Não é o nosso segmento espírita que mostra isso. Salvação não é numa existência só. Nós sabemos muito bem disso. É nesse trabalho constante. E não raro, repetimos erros. Não foi o que Paulo, o apóstolo, nos disse? Exatamente. Paulo, apóstolo, diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. No entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E ele diz mais, numa outra epístola: e irai-vos, mas não pequeis. Não acrescentais o sol sobre a vossa ira. Ele está a nos dizer: sinta a raiva. Ela faz parte estrutural de ti. Agora, que você não deve é potencializá-la. Transformar essa raiva numa culpa mortal ou num ódio a si como ao próximo. Vamos amenizando isso aos poucos. Dentro de quê? Da nossa consciência. Não é o que a física quântica nos diz? É o nosso livre-arbítrio. Eu senti a raiva. Vamos aceitá-la, vamos agradecê-la, porque ela está em nós. E aí vamos trabalhando mediante futuras raivas, amenizá-las a pouco e pouco. É assim que a gente evolui. Não foi o que Kardec nos falou? A natureza não dá saltos? Então, companheiros, é isso aí. A nossa hora já nos alcança. Eu sei que é um assunto que palpita, um assunto que mexe com o nosso raciocínio, mas creio que a ideia era exatamente trazer o papel dessas células na nossa estrutura cerebral, que não é mais, como pensavam, apenas uma cola, um cimento, mas a importância dessas células, inclusive nas suas ligações com os neurônios, onde pensamentos e emoções se interagem. Que Jesus nos abençoe, essa doutrina maravilhosa, essa doutrina que nos obriga a estudar cada vez mais, e quanto mais estudamos, mais sabemos que não sabemos nada. Não é isso que Sócrates nos falou? Pois é. Então é o nosso caminho, e o planeta de regeneração será um planeta de surpresas. Já temos aí uma evidência científica comprovada de que a mediunidade está no nosso código genético. Nós nascemos com esses fatores anímicos para que hajam as interações com os espíritos. Se tornariam, então, medianímicos. É uma escolha do espírito. É uma missão. Isso já está provado.
Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Esse mês eu volto a falar de ectoplasma e saúde. Paz no coração a todos nós, criaturas de boa vontade. Que assim seja. Exatamente, Rubim, você volta para nós no dia 26, daqui a 15 dias, para falar de ectoplasma Ectoplasma e saúde. e saúde. Exatamente. E, sim, o assunto é muito profundo, ele é não só extenso e profundo, ele é fundamental e você, dizendo que já tem mais a pesquisa e tudo, mas deixou um recado importantíssimo, como sempre, dando-nos exatamente a dimensão, julgamos nós, a dimensão da grandiosidade do tema. Nós vamos aqui falar com quem está conosco aqui pelo YouTube, a Lucelena Santos Ortiz, nos cumprimentando. Olá, Lucelena. Volte sempre, fique sempre conosco. Você também, Neuci Correia Dias, está nos dando boa noite. A Isabela Henri, boa noite de Portugal. Boa noite, Isabelle. Luana Delprá Jimenez, boa noite. E mais Tereza Cristina, boa noite aqui do Rio de Janeiro. Eva Rosa está dizendo que foi excelente. É isso mesmo, Eva Rosa. Angélica Almeida, ótimo evangelho abençoado. Tereza Cristina, novamente, excelente estudo. Sim, também concordamos com você. Alguém tem aqui mais alguma questão para apresentar? Pode apresentar, que nós passamos aqui para o nosso querido Rubim, a quem agradecemos mais uma vez, mais um brilhante estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O, o Rubim é prata da casa. Normalmente se diz rato da casa, mas eu estou dizendo prata da casa, diria ouro da casa. É, Rato da casa é ótimo. não, mas é uma expressão, né? É, É uma exatamente. expressão. Mas eu mudei a expressão. Mudei, coloquei ouro da casa. Você falou em um dos queridos filósofos Avicena, e do que você tirou do pensamento do Avicena, me suscitou uma associação à psiconeuroendocrinoimunologia. Confere, Rubim. Perfeitamente. Perfeitamente. Isso Em aí tem outro tudo, momento, isso tudo a ver com epigenética. exatamente. Em outro momento, também me pareceu que é adequada, estou perguntando, também uma outra associação à psiconeuroendocrinoimunologia, quando você cita o nosso amadíssimo André Luiz, falando das mitocôndrias e tudo, que aliás ele fala no masculino, né? Mitocôndrios. Quando você falou aquela coisa de grânulos, o André Luiz, né? A mente transmite ao corpo estados felizes e infelizes. O André disse isso. Ele está também antecipando a psiconeuroendocrinologia. Não Perfeitamente. está? Perfeitamente. Que eu adoro a psiconeuroendocrinologia. Adoro isso. Nós adoramos. Nós Pois é, adoramos. pois é. Também adoro o Bruce Lipton. É, deixe-me ver aqui umas anotações. Sim, aquele seu esquema do Amit Goswami, da causação descendente e ascendente, aquilo é muito interessante de você ter colocado aquilo, diagramado aquilo, e foi muito interessante porque particularmente ajudou o seu esquema, ajuda a esclarecer, clarificar muitíssimo essa conceituação do Goswami. Muito bom aquele teu momento ali. É porque, né, Nádia, nós somos consciências, né? Sim, E não corpos, embora sim, claro. estejamos no corpo, né? Mas nós Sim, somos consciência. conscientes, Consciência que vai agir em tudo. São as escolhas, né? Como exatamente, falei. exatamente. Foi também muito interessante você trazer o étimo de respirar.
que você remete a Yeshua, né? Yeshua. É muito interessante aquilo. Quando você falou sobre a mágoa, primeiro você falou sobre a mágoa, deixa eu passar um pouquinho, depois você falou agora no final sobre a culpa. Mas quando você falou da mágoa, que é um elemento corrosivo, evidentemente, e tal, quando você traçou remetendo ao passado, à infância, eventualmente até em questões pré-natais, não é isso? Mas Sim, aqui sim, você citou, né? Você citou aqui na questão da desde a infância, em funções de experiências de traição, de abandono, etc. de rejeição. De rejeição, você falou de rejeição. Eu não anotei aqui a rejeição. Quando você falou no circuito de recompensa, que nós estudamos quando estudamos lá com o Mark Goldman, lá da Flórida, quando ele trabalha o circuito da recompensa, ou o circuito do prazer, pela dopamina e tudo, para estudarmos as dependências com substância, com drogas e tudo mais. Ele situou nesse campo o trabalho dele. Mas quando você falou aqui sobre o circuito da recompensa, achei bastante interessante que ele é acionado quando nós perdoamos e quando nós nos vingamos. Você Perfeitamente. diria que os mecanismos são neutros Como assim, neutros? ao mesmo tempo? É o mesmo circuito. Não, não. Isso é é um trabalho neurocientífico que foi realizado um estudo italiano, né, pela doutora Susana Herculano Rosel, da Ela é da, UFRJ. ela é da Tá? UFRJ, exatamente, da nossa universidade aqui. Eu não sei se ela está mais no Brasil, né? Não está mais no Brasil, não está. Infelizmente. Infelizmente. Né? Ela fez um trabalho muito interessante, baseado nesse trabalho italiano, nesse estudo italiano, é, de voluntários que foram trabalhados para perdoar e voluntários que foram trabalhados para se vingar. E foi passado no aparelho de ressonância magnética. Então, ela descobriu que realmente, tanto um quanto o outro, quando a gente perdoa, quando a gente se vinga, a gente vai ativar o circuito da recompensa, sentir o prazer. Mas são estruturas cerebrais diferentes, entendeu? Eu agora não me lembro aqui os nomes, eu tenho esse trabalho, mas, por exemplo, o que regula o nosso comportamento emocional é o mesmo. Mas quando a gente perdoa, são estruturas cerebrais que ativam essa estrutura do comportamento Circuito de emocional. recompensa. O circuito de recompensa. E quando a gente se vinga, é a mesma coisa. Agora, a grande questão é que quando a gente perdoa, há o alívio, né, que a gente realmente vai provocar em nós mesmos por termos perdoado. E quando a gente não perdoa, a gente vai continuar nutrindo mágoas, ressentimentos, ansiedades, ódios, enfim, tudo que ainda vai permanecer em nós. Claro que isso, veja bem, não vai ser no átimo, até porque, como diz Benjamin Franklin, as três coisas mais difíceis do mundo, segundo ele, o inventor do para-raios, quais são as três coisas mais difíceis do mundo? Guardar um segredo, diz ele, perdoar seria outra coisa, e aproveitar o tempo. Eu achei brilhante E é essa ideia perfeito. do Benjamin Franklin. Então, perdoar é difícil. Daí Jesus ter dito não 7 vezes, simbolicamente 70 vezes 7 vezes. E aí, quais são as vias do perdão para que a gente possa botar isso em prática? E ativar, que eu chamo decentemente, o circuito da recompensa. Quais são os caminhos? Primeiro caminho, primeiro passo, é reconhecermos nossas mágoas. Isso é fundamental. Assim como as culpas.
Porque se estamos falando de perdão, estamos falando também de auto-perdão. Qual seria o segundo passo? Nos colocar. E aí o estudo científico da Susana fala sobre isso. Procurar se situar no lugar do outro. O que fez o outro tomar essa atitude que me ofendeu, que me magoou? Eu me colocar no lugar do outro. Nós chamamos isso de ressignificação. Quem fala muito bem sobre isso é o Hamed. O Hamed fala muito bem. Eu adoro. Meu amado mentor querido. Hamed é fabuloso. A partir do momento que eu ressignifico, eu começo a desenvolver, com relação ao ofensor, o que nós chamamos de empatia. Empatia é isso, se colocar no lugar do outro. Dia virá que nós estaremos como Gandhi, como Abigail, não ter que perdoar, porque não fomos ofendidos. Que esse é o verdadeiro perdão, é não ter que perdoar. Então, quando Cristo disse, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem, isso realmente nos faz pensar. Deus precisa perdoar? Claro que não. Deus não se ofende. Jesus precisa perdoar? Claro que não. Então, isso é para a gente. Né? O messianato de Jesus não foi para ele, foi para nós. Nós é que vamos passar por tentações, nós é que vamos continuar nos vingando, e não ele. Nós que ainda precisamos do sexo de periferia, e não ele, porque isso tudo foi apagado, mesmo estando num corpo masculino, com seus hormônios. Claro que isso é ativado, mas automaticamente é apagado. É o espírito puro, gente. Ah, mas o que que tem? Não, não tem. O espírito puro não está mais vivenciando um sexo de periferia genital. Assim, nós tivemos exemplos de espíritos com a castidade construtiva, como foi o caso do Chico, do próprio Divaldo, do Zé Raul Teixeira e outros missionários. Então nós temos que entender que tudo que Jesus passou não foi para ele. Jesus jamais seria tentado ter que subir lá no pináculo e por aí vai. Isso é para nós. As lições do Cristo são para nós. Então nós ainda precisamos trabalhar isso, porque o nosso orgulho não nos permite perdoar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu sou um dos leitores de Jean-Yves Leloup, que eu adoro Jean-Yves Leloup, embora não seja espírita, mas é um homem conceituadíssimo, porque ele traz como PhD de psicologia, de filosofia e de teologia muitos conceitos. Então, ele tem uma frase inesquecível. Jean-Yves Leloup, francês, ele nos diz o seguinte: que nós não somos rejeitados, nem abandonados, nem traídos. Apenas sentimos isso por aquilo que a gente espera do outro. Então, a gente não espera o companheiro real, e sim o companheiro ideal. Ideal. Essa é a diferença. Eu também gosto do Lilu, viu? Também gosto dele, imagine. É um filósofo muito querido, um pensamento planificado de espiritualidade. Sim, eu Não tenho é? todos os livros dele, ó, só aqui em cima. Eu vou lendo aqui, eu já tenho três aqui, ó. A Aham. elegância do self. Olha o outro, o eu sou. Sou, Olha o outro, a vida em Jesus Cristo, que que é o beleza. segundo Nicolau Cabacilas e Santo Tomás de Aquino. Eu sou um leitor de Jean-Yves Leloup. Eu tenho De todos Jean os Velu. livros. Perfeito. É, quando você falou, Rubim, deixe-me ver aqui. Ah, quando você citou, eu acho que foi uma informação do trabalho da doutora Marlene Nobre. Mandar um beijo para ela onde ela está, que está muito bem. Mandar um beijo para ela. Ela perguntou, foi com o trabalho dela que você fez aquela pergunta? Por onde transita o ectoplasma no corpo humano? Sim, Sangue, no sangue. no sangue. No Como é fluido que vital, né?
Sim, É o fluido agora vital. sim. Perfeito. Não, eu ia perguntar como é que está do sangue para um fluido vital em função da natureza do fluido ectoplasmático, mas aí já está perfeito. Esse seu detalhe aí resolveu a questão. Os, Lembrando que, como diz André Luiz, quer dizer, quem diz é Aulus, né? Que o ectoplasma está ligado aos nossos pensamentos. isso, perfeito. Quando você falou também, ô Rubim, dos astrócitos, ou do astrócito, como sendo o elemento capaz de induzir a formação de sinapses. Sim, Essa é uma questão mais do ponto de vista mecânico, fisiológico ou interrogação? eu diria tudo. É Uhum, mecânico, é fisiológico, é neuroanatômico, uhum, é neurocientífico e é espiritual. Porque, perfeito. na verdade, quem organiza tudo isso, senão o campo organizador da forma. E Uhum, sabemos que o perispírito é o corpo da alma. Como diz Kardec, ele faz essa distinção filosófica que eu gosto muito, que muitos confundem. O espírito é a alma, assim, com o seu corpo, isso, não é? E quando ele diz que a alma, ela é incorpórea, mas ela não é imaterial. Então, creio eu, já que o nosso querido Jorge André colocava o fluido cósmico universal como pensamento de Deus, criado pelo próprio Pai, então ele se utiliza do seu pensamento, porque a gente, para criar, tem que pensar. Então claro, ele mas utiliza do fluido cósmico universal e que desconhecemos como é que a alma é criada. Claro, dentro do seu processo evolutivo, onde estava lá como princípio espiritual em outros reinos, mas é tudo um laboratório divino que desconhecemos, é muita pretensão nossa querer saber como tudo isso funciona. Mas perfeito. que a gente vai criando os pontos de contato, vai, naturalmente vai. Numa visão ampla, né, holística, que temos que entender que nada está separado de nada. Quando o Zalmino Zimmermann, no livro Perispírito, falando do perispírito, ele diz que é o elo interexistencial, ou seja, o elo do corpo E do espírito, com o espírito, e vice-versa. e vice-versa. A Tereza Cristina já tinha, eu acho que repassado, dizendo que foi um excelente estudo. A Neuci Correia Dias voltou a nos falar, agradecendo pelo excelente estudo, e a Janice Sampaio, excelente explanação. Com tantos excelentes, nós também nos associamos ao excelentíssimo Rubim, com tantas excelências aqui, e agradecemos. Quer dizer mais alguma coisa, ô Rubim? Não, agradecer esses companheiros, Janice aqui de Friburgo, a Neuci também, a Lucelena lá do Sul, né, que estão presentes aí, estão sempre presentes, me incentivando. Agora, quarta-feira passada, eu falei lá em Lumiar, né, da Casa Tem Espírita a Allan Isabelle de Kardec. Portugal, que você deve conhecer, Não, essa eu não conheço, não. não? Uhum. Não. Mas ela está nos conhecendo. Vocês todos que estão aqui hoje, voltem sempre. Na próxima segunda-feira, nós temos aqui nosso querido irmão e amigo Frutuoso, Paulo César Frutuoso, e depois de Frutuoso, novamente, Rubim. Então, nós agradecemos, Rubim, mas acima de tudo, nós agradecemos, Mestre, ao teu coração, por nos ter oferecido mais uma reunião de paz, de harmonia, de estudo, no cultivo da nossa mente, das informações que recebemos, pelo esforço louvável do nosso querido irmão José Henrique Rubim de Carvalho,
para cujo coração e mente nós renovamos os pedidos de tuas bênçãos. Mas também te rogamos, Mestre, distende as tuas bênçãos por sobre todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que partilharam conosco este encontro de estudos do teu Evangelho e da codificação de nosso amado Rivail Kardec. Mas ainda te rogamos, Mestre, multiplica os recursos em torno dos mentores queridos, os do ICEB, particularmente representados em Diolindo Amorim e Jorge Andréa, mas também Jesus, os mentores de cada um de nós que estamos aqui juntos agora, a te louvar e agradecer. E juntos, num exercício de fraternidade, unindo nossas mentes e corações, enviamos agora Jesus, pelas asas sutis dessa prece singela, as nossas vibrações de amor, solidariedade, compaixão para todos os nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges, sendas essas, Mestre, conhecidas por antecipação até de tua mente cósmica. Abençoa-os todos, Mestre, e que sintam os eflúvios de teu amor como nós os sentimos agora, nesta hora de união, de harmonia e de amor. Fica conosco, graças te damos sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.